Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que é, olha, realmente poderosa. A capacidade que a nossa mente tem de influenciar, e muito, os processos de cura do nosso corpo. É uma viagem que começa na dor crônica e vai até a ciência de ponta da genética. E para a gente entender o tamanho disso, nada melhor do que começar com uma história real. Essa é a voz da Valéria, uma pessoa que vive com fibromialgia. As palavras dela mostram o peso não só físico, mas o peso emocional da dor crônica. Sabe, é uma luta diária contra o cansaço e aquela vozinha interna que cobra sem parar. E isso já nos joga direto numa pergunta central. Será que a dor crônica é uma sentença para a vida toda, algo que a gente só tem que aguentar? Ou será que é uma história que, de alguma forma, pode ser reescrita? As fontes que a gente analisou dão a pista de que talvez essa história não esteja cravada em pedra. Primeiro, vamos entender bem o cenário. Condições como a fibromialgia podem se tornar uma verdadeira prisão de dor que acaba isolando a pessoa do mundo e até dela mesma. A experiência é muito, mas muito mais do que só o sintoma físico. Ela vira isolamento social, um sentimento constante de culpa por não dar conta das coisas do dia a dia e aquela frustração de sentir que ninguém entende de verdade. É um ciclo, sabe? Um ciclo vicioso de cansaço e autocobrança que às vezes é tão pesado quanto a própria dor. Ok, então, como é que a gente começa a reescrever essa história? Existe uma abordagem que não busca só aliviar o sintoma, mas que tenta transformar de verdade a relação que a pessoa tem com a dor dela. O que a gente vê aqui é a chave para isso. Um estado chamado de catalepsia terapêutica. E olha, esquece aqueles mitos de hipnose de palco, de perder o controle. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é um estado de atenção super focada, de receptividade, que abre uma porta para a mente acessar seus próprios recursos de cura de um jeito novo, bem poderoso. E como isso funciona na prática? A abordagem se baseia em 3 pilares. O primeiro é a utilização, que é basicamente aceitar a experiência da pessoa como ela é, sem julgamento. Depois vem a linguagem indireta, que usa metáforas, histórias, para conversar direto com o inconsciente. E por fim, a expectativa positiva, que é criar um ambiente mental onde a mudança não só é possível, como é esperada. Agora, a gente vai a um nível mais fundo para ver como isso funciona, apresentando um modelo psicológico que meio que mapeia esse processo de cura. Esse diagrama aqui do Dr. Ernest Rossi pode até parecer complicado à primeira vista, mas calma. Ele é a nossa peça central. O mais importante de entender agora é que ele mostra que o processo de cura não é uma coisa aleatória. Ele segue um ciclo criativo de 4 estágios. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da nossa mente para transformar problemas em soluções. Vamos passar rapidinho por eles. O estágio 1 é a coleta de dados, é quando a gente sente o problema com tudo. O estágio 2 é a incubação, é um trabalho interno que muitas vezes é até conflituoso. O estágio 3 é a iluminação, aquele momento ahá, sabe? A ficha que cai. E o estágio 4 é a verificação, que é quando esse novo entendimento é testado e integrado na vida. É um processo com começo, meio e fim. Agora, saindo um pouco da psicologia, vamos dar um zoom ainda maior, lá na nossa biologia. Como é que a mente consegue fisicamente fazer essas mudanças todas? A resposta é surpreendente. Está num diálogo direto com os nossos genes. O nome disso é genômica psicossocial. É um campo da ciência que estuda exatamente como o nosso mundo interno, pensamentos, sentimentos, experiências, interage com o nosso código genético. Não para mudar o código em si, mas para mudar a atividade dele. E este slide mostra o ponto crucial. De um lado, a gente vê a estrutura do DNA, que é estável, não muda. Mas do outro lado, olha só que fascinante esses gráficos. Eles mostram a atividade dos genes subindo e descendo conforme os estímulos. É aqui que a mágica acontece. Nossas experiências funcionam como interruptores, ligando e desligando certos genes. Isso não é achismo, não. O vencedor do Prêmio Nobel, Eric Kandel, afirmou que uma terapia eficaz funciona exatamente nesse nível. Ela cria mudanças duradouras porque ela altera a expressão dos genes, e isso, por sua vez, refaz as conexões no cérebro. A mente está literalmente esculpindo o cérebro. Então a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode usar esse poder todo? A resposta está num ritmo natural que todo mundo vive todos os dias, quer a gente perceba ou não. A gente volta para esse diagrama, mas agora para entender o motor que move esse ciclo. É o chamado ciclo básico de repouso-atividade. A cada 90, 120 minutos, o nosso corpo naturalmente passa por picos de energia e vales de descanso.
É justamente nesses vales, nesses momentos de baixa, que aquele ciclo criativo de cura tem a chance de rodar. Isso não é um defeito do sistema, é uma janela de oportunidade biológica. E essa dinâmica nos dá uma escolha, várias vezes por dia. De um lado, a gente pode ignorar o sinal de cansaço, forçar a barra, e aí o corpo entra em modo de estresse. Do outro, a gente pode atender ao chamado e fazer uma pausa de uns 20 minutinhos. Essa pausa permite que o ciclo da mente trabalhe, que os genes da cura sejam ativados e que o sistema se repare. Então, a grande sacada é essa. Aquela moleza que bate no meio da tarde, aquela queda de energia, isso não é fraqueza, não é preguiça. É um sinal biológico programado. É um convite do nosso próprio corpo para entrar em modo de cura. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A nossa própria biologia nos deu um mapa para cura e para resiliência, um ritmo que pulsa ao longo do dia. A questão é, será que a gente está ouvindo? Será que estamos aproveitando essas chances naturais para reescrever as nossas histórias?